Life is not a mere human life. I was bought by a huge price, by the blood of Christ. Now I am a new creature. Bom dia, queridos, graça e paz do nosso Deus. Vamos começar esse dia meditando um pouquinho num texto que está no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 5 em diante. Diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo ele, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Ele está falando de João Batista. Amém? Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, o nascimento de João Batista. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Olha que coisa gloriosa. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e a minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar, até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Amém? O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse lá dentro do santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário. E ele se expressava por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Amém? Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. Amém? O que a gente pode ler e entender nesse texto e aplicar para a nossa vida? Aqui tem um ensino muito importante, entendeu? Porque neste episódio aqui nós vemos que Deus queria fazer um milagre numa mulher chamada Isabel, que era já idosa, bem idosa. Ela era esposa de um sacerdote, né? No tempo de Jesus, antes de Jesus, é claro.
E essa mulher era estéril e esse marido era já avançado em idade também. E Deus gosta de fazer esse tipo de coisa desde o Antigo Testamento. Nós vemos isso na vida de Abraão também. Deus fazendo esses milagres de geração de filhos já em alta idade. Mas nesse texto aqui a gente vê que Deus prepara o nascimento de João Batista, aquele que viria antes de Jesus, preparando o caminho, pregando antes de Jesus, preparando o caminho para Jesus, não é? No entanto, esse homem, eles eram piedosos, eram gente de Deus, eram pessoas que viviam tementes ao Senhor, andavam na presença de Deus. E esse homem entrou no templo para servir como ele fazia de praxe. Ele ia acender o incenso, que era uma das práticas religiosas dos sacerdotes. E quando ele entrou lá dentro desse santuário do templo, o povo permanecia do lado de fora, porque as pessoas jamais poderiam entrar no santuário, somente os sacerdotes poderiam entrar nesse lugar. E era apenas um sumo sacerdote que podia entrar no Santo dos Santos, o lugar mais santo do templo, um só. E ele permanecia ali fazendo os trabalhos. E quando ele entrou, ele teve uma visão, ele viu um anjo, olha só que coisa interessante. E ele ficou todo atemorizado, porque não é fácil a gente ver um anjo todo dia, né? E quando ele viu aquele glorioso anjo do lado direito do incenso, do altar do incenso, ele levou um susto e o anjo falou: fica frio, fica tranquilo, você não precisa ter medo. É uma coisa maravilhosa com Deus, porque a mensagem de Deus para nós sempre é essa: não temas, eis que não venho trazer terror e pavor. Não temas, né? Ele diz assim: olha, Deus ouviu as tuas orações e a tua mulher conceberá e dará à luz um filho, né? E ele ouviu isso e ele perguntou ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho e a minha mulher é avançada em dias. O anjo tinha acabado de dizer para ele: cara, você vai ter um filho. Deus vai fazer um milagre aí nesse negócio, na tua vida e na vida da tua mulher. E o cara pergunta o seguinte pro anjo: como saberei isto? Eu sou velho e a minha mulher também é velha. Entende? Então, olha só, a lição que eu quero trazer para você hoje é a seguinte: é muito simples. É a lição de que Deus sempre quer realizar na nossa vida coisas maiores e mais extraordinárias do que aquilo que a gente está lidando no natural, no nosso natural humano. Por quê? Porque tudo com Deus é assim. Se nós vivemos com Jesus hoje, se Ele é o nosso Senhor, se Ele é o nosso Salvador, se Jesus habita em nós, então Ele fez tudo isso para que a nossa vida, para que aquilo que flua dentro de nós seja totalmente sobrenatural. Você vai perguntar assim para mim: isso não pode acontecer porque eu não percebo a sobrenaturalidade em todas as coisas do meu viver. Mas você deveria perceber pelo seguinte: porque todos os nossos afetos, os nossos sentimentos, as nossas decisões diárias, quando a gente está andando pelo Espírito e pela força de Jesus Cristo, todas essas coisas têm que ser movidas por uma capacidade de Jesus, não é mais nossa. Entende? Se alguém fala uma coisa contra nós que nos ofende, você pode prestar atenção. Se você tentar viver segundo a carne e responder a essa ofensa de acordo com a força meramente humana, você vai falhar miseravelmente. Porque a natureza humana, carnal, ela não tem a glória e a virtude do que o Espírito quer produzir.
Então eu quero que você perceba que todas as coisas da vida de um crente de verdade tem que ser produzidas pelo Espírito de Jesus, que habita em nós. É tudo totalmente sobrenatural, é totalmente dependente de Jesus. O nosso agir, o nosso falar. É claro que a gente não é perfeito, não é isso que eu estou falando. Nós podemos, de vez em quando, perder a conexão, mas a gente tem que estar continuamente ligado nessa glória. Entende o que eu quero dizer? Nós temos que estar continuamente buscando conexão e ligação com o fluxo que o Espírito Santo produz em nós, nas nossas ações, pensamentos, e tudo interiormente tem que estar sendo movido, guiado e suprido por essa sobrenaturalidade do pensamento e da força do Espírito de Deus em nós. Entende? E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que tudo que Deus faz em nós e para nós, inclusive os milagres que Ele quer realizar fora de nós, nas nossas circunstâncias, tudo é feito por Deus, nada é feito por nós. Zero. E esse Zacarias, ele foi informado de que ele haveria de gerar um filho. E a primeira coisa que ele questionou foi sobre a impossibilidade disso acontecer. Esse é o grande problema na vida do ser humano. Deus fala uma coisa que é absolutamente sobrenatural, gloriosa, está para além da possibilidade. Entende? Nada está dentro da possibilidade humana. Nada. E a gente pergunta, Senhor, como é que isso vai acontecer? Como? Veja que a pergunta que ele faz é uma pergunta estúpida. Eu tenho até um áudio que eu fiz há um tempo atrás falando assim, não pergunte como, pergunte o quê. Entende? Nós nunca devemos ficar preocupados como é que Deus fará uma coisa que Ele está prometendo, porque a nós não pertence a gente saber como é que Deus vai fazer, porque Ele tem poder para fazer. E se eu ficar gastando a cabeça, o meu miolo, para saber como é que Deus vai resolver essa parada, eu estou perdido, porque isso não pertence ao meu pensamento minúsculo. Isso pertence à glória de Deus. A Deus pertence a esse como. Ele sabe como fazer as coisas. Ele sabe como resolver. Ele sabe como trazer provisão. Ele sabe como trazer, capacidade. Aleluia. E a pior coisa que o Zacarias fez aqui foi perguntar para o anjo, como saberei isso? Como? Pois eu sou velho. Respondeu o anjo. Ô Zacarias, meu nome é Gabriel. Muito prazer, cara. Sabe quem que é o Gabriel, cara? Gabriel é o arcanjo de Deus. É o anjo dos anjos. É como se o Gabriel tirasse um cartão da carteira e apresentasse para o Zacarias, falando, Zacarias, meu nome é Gabriel, prazer. Aleluia. Eu quero que você entenda, cara, que eu venho da presença, eu acabei de sair da presença do Todo-Poderoso para te trazer uma notícia que vai acontecer na tua vida. E você está me perguntando como que isso vai acontecer. Ai, Zacarias, deixa eu te falar uma coisa, filho. Você vai ter que ficar mudo por um tempo. A gente olha para esse texto, quando a gente lia isso antes, você fala, mas o cara recebeu um juízo duro aqui, o cara ficou mudo. A gente pensa que é um castigo que Deus está dando pro cara. Não, Deus não está dando um castigo. Deus está fechando a boca do cara para que ele possa cumprir essa promessa na vida dele. Sabe por quê? E aqui está a lição desse áudio para a nossa vida. Por quê? Porque a nossa boca pode estragar o nosso milagre. Entendeu? Eu quero que você pegue essa frase que eu acabei de dizer.
A nossa boca, ou seja, aquilo que a gente fala, pode estragar toda a ação sobrenatural de Deus na nossa vida. Por causa da incredulidade que vai sair dessa boca. Entendeu? O anjo ouviu aquela frase tão incrédula do Zacarias. Ele falou: é melhor eu fechar teu bico, porque se você repetir de novo essa frase, Deus não poderá fazer esse milagre. Então, entre Deus fazer e você falar, é melhor você ficar calado. Eu vou ter que fechar teu bico. Entendeu? Eu quero que você entenda o seguinte: as promessas de Deus na nossa vida são poderosas para fazer coisas impossíveis e maravilhosas e que vão muito além da cabeça humana. E a nossa boca, ela tem que aprender a coordenar palavras que estejam em plena harmonia com a capacidade de Deus fazer grandes proezas, grandes prodígios e grandes sinais na nossa vida. Mas se a nossa boca for um condutor da incredulidade de uma mente negativa, incrédula, se a nossa boca conduzir isso para fora em termos de palavras, a gente afeta o ambiente divino e impede que Deus realize o que Ele está pretendendo fazer. A gente corta o fluxo de uma operação poderosíssima e sobrenatural de Deus. Olha o poder desse troço. Olha o poder das duas coisas: o poder de eu falar as promessas com fé e o poder de eu falar coisas que são contrárias à fé. Neste caso aqui do Zacarias, ele foi um cara que ele falou uma frase que não soou nada agradável ao anjo. Quando ele falou: como é que esse negócio vai acontecer, porque eu já sou velho. Ele falou: ih, cara, você não captou a mensagem. Eu vou ter que fechar tua boca por um tempo. Por um tempo. Não é por... O cara não ficou mudo pro resto da vida, né? É até que se cumprir, porque senão você vai estragar, vai melar o negócio. Você vai estragar tudo. E Deus está falando comigo, com você. Sabe por que você mela todas as ações de Deus, ou aquelas principais que Deus está tentando fazer na tua vida? Porque você é incrédulo e você fala incredulidade o dia todo. Você acorda falando bobagem, você acorda com negativismo, você acorda dizendo: a vida está difícil demais, cara. Gente, olha essa economia ao redor. Quem é que pode viver num negócio desse? E continua falando, e falando, e falando, e falando, e Deus fala: fecha esta boca, fecha esse bico, porque senão não há glória que possa passar aí. Não há poder que possa ser manifestado na tua vida quando você abre a torneira da língua e começa a desfiar e soltar só incredulidade. Você começa a magnificar problemas, magnificar situações difíceis e fala: como é que isso vai mudar? Cara, a mente de alguém bem-sucedido no mundo espiritual é a mente que consegue dizer as palavras que Deus fala. Diga ao fraco, sou forte. Deus fala tudo ao contrário do que você, a cabeça humana, está pensando. Deus está mandando: diga ao fraco, sou forte. Não é que ele é forte em si mesmo, mas quando ele obedece a Deus, dizendo: Senhor, em mim mesmo eu sou fraco, mas em ti eu sou poderoso. Aí Deus ama esse negócio e ele manifesta poder e fortaleza. Entende o que eu quero dizer? Você tem que concordar com o que Deus diz o tempo inteiro. Deus está falando para Zacarias: eu te darei um filho na velhice. Ele deveria falar: aleluia, graças a Deus, eu creio. Ele falou: ai, como que isso vai acontecer na minha vida? E o anjo falou: agora eu vou ter que fechar teu bico por um tempo, porque você é incrédulo no entendimento. Entende? Portanto, pense hoje o seguinte: quantas coisas você diz assim: poxa vida, eu estou orando a Deus, eu estou esperando em Deus que Deus faça algo na minha vida, mas essas coisas parece que nunca acontecem. É porque eu estou regando as minhas orações com negativismo e palavras erradas. Eu não estou regando as minhas orações
né? Durante aquele período da oração, eu posso até falar certo. Senhor, eu creio, aleluia, tu farás o melhor na minha vida. Mas daqui a pouco eu esqueço essa oração e falo, caramba, esse troço está difícil, não sei como que isso vai acontecer. Ai, meu Deus, não sei. Essas palavras estão negando todo o espírito da oração que eu pratiquei há pouco tempo atrás. Entende? Então, preste atenção. Aquilo que a gente continua dizendo ao longo da esperança da realização é fundamental para a realização. Aquilo que a gente continua dizendo são palavras de fé, são palavras de esperança, são palavras de confiança na glória de Deus e não nas dificuldades que nós estamos experimentando. Amém, queridos? Procure pensar nisso profundamente, porque isso tem tudo a ver com as manifestações do poder de Deus na tua vida, naquilo que você espera, naquilo que você crê e naquilo que Deus está te prometendo. Se Deus te promete algo, não mele, né? Não estrague o projeto de Deus com palavras incrédulas, com palavras de incredulidade, palavras de negativismo, palavras de impossibilidade, porque Deus não é glorificado na incredulidade. Deus é glorificado na tua capacidade de dizer, Senhor, eu não sei como isso vai acontecer, mas uma coisa eu sei, tu és poderoso para fazer infinitamente mais além do que eu estou pedindo ou pensando, segundo esse poder que está operando em mim, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Deixe o seu like nesse áudio, passe adiante e deixe seu comentário para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.